Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você tem problema de memória? Fica esquecendo as coisas? Se distrai facilmente com barulhos e conversa? Amigos e familiares falam que você vive no mundo da lua? Se você tem algum desses sintomas, fica nesse vídeo. Meu nome é Nivaldo Cariri, sou médico psiquiatra e vou falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o que talvez você tenha. Muito bem, esse transtorno geralmente começa na infância e adolescência. É aquela criança que os professores reclamam demais, diz que a criança não para quieta, fica correndo de um lado para outro, ou aquela outra criança em que não consegue prestar atenção, fica lá na cadeira, como se estivesse divagando nos pensamentos, mas não presta atenção. Isso às vezes passa, a pessoa fica adulta e quando começa Enem, faculdade, exigências maiores do processo de concentração, de atenção, estudar para um concurso público, aí a coisa começa a piorar, a pessoa começa a perceber mais os sintomas. Quais são os principais sintomas? Alguns eu já falei. Então a pessoa facilmente se distrai com estímulos externos. Ela não consegue terminar um estudo, terminar um livro, se concentrar durante muito tempo. Qualquer coisa, até o próprio pensamento, distrai a pessoa. Acaba esquecendo, esquece o que estudou, como também esquece objetos, carteiras, agendas, chaves. E muitas vezes a pessoa fica até ansiosa, porque percebe que algo está faltando. Então esses são os sintomas. Na fase adulta, o que tem como predomínio é a desatenção. A hiperatividade nem tanto, mas a desatenção geralmente na fase adulta é o que tem um maior predomínio. Já na infância há um predomínio de hiperatividade. Mas e aí, eu tenho esses sintomas, o que é que eu faço? Quem eu procuro? Você pode procurar um psicólogo, um neuropsicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Se for da infância e adolescência, você pode procurar um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Se for já na fase adulta, um neurologista, um psiquiatra e psicólogos e neuropsicólogos, que vão realizar alguns testes, chega ao diagnóstico e aí faz o tratamento. Muito bem, e aí? Como é que seria esse tratamento? O tratamento para TDAH, ele tem uma abordagem farmacológica, ou seja, remédio, e uma não farmacológica. A não farmacológica seria ter uma rotina que facilita a sua memória. Por exemplo, fazer agendas, checklists, colocar no quadro, anotar lá, segunda, terça, quarta, segunda-feira, quais são os meus compromissos, o que eu tenho de fazer. Isso vai facilitar você não esquecer as coisas. Isso seria a abordagem não farmacológica, não seria questão de remédio. A outra seria o uso de medicação. Tem várias medicações no mercado. A principal delas é o metilfenidato. É uma medicação que realmente ajuda muito no TDAH. A pessoa percebe a melhora logo na primeira semana. É uma medicação segura e eficiente, mas precisa de receituário, precisa ir para um médico para prescrever esse remédio. Outra coisa que eu quero salientar, que é muito importante, é que além do TDAH, várias situações podem atrapalhar o pensamento, o raciocínio, como insônia. A pessoa não dormir bem é horrível para a questão da memória e do pensamento. Para a gente ter a fluidez do pensamento, uma boa concentração, um bom raciocínio, um bom pensamento, é necessário dormir bem. Então tem que avaliar se a pessoa está dormindo bem. A outra coisa é estresse. Estresse destrói a nossa concentração. Estresse, estafa, sobrecarga, burnout. Isso tudo faz com que a gente não consiga pensar bem, não consiga se concentrar, não consiga estudar, não consiga aprender. Então isso também tem que ser avaliado.
Muito bem. Então, sintomas de TDAH, procura ajuda. Muitas vezes as pessoas vivem com essa situação, se acham muitas vezes, né, com uma baixa autoestima, muitas vezes desenvolvem ansiedade e depressão porque elas começam a se achar diferentes, que elas não conseguem aprender. Então, se você tem alguma desses sintomas, procura ajuda. Era essa a mensagem que eu ia deixar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe seus amigos e familiares e até a próxima. Tchau, tchau.